O Fabinho Soldado tá super preocupado no Corinthians, hein? Por conta da questão política do clube. Fabinho Soldado, quando contratou o Dorival, já estava crente ali, tanto o Dorival seria para Tite, 3 medalhões, 6, 7 reforços, era nesse nível. Agora ele está preocupado. Pedro Silveira foi embora. Ele está tentando se virar no mercado como pode. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Existe uma preocupação hoje no Corinthians em relação ao mercado da bola, e essa preocupação é exclusiva do Fabinho Soldado. Nunca o Fabinho Soldado esteve tão preocupado no Corinthians como hoje. Sério. Fabinho Soldado, ele estava bem tranquilo, porque ele tinha uma promessa do Pedro Silveira, que no meio do ano o Corinthians contrataria uns 3 medalhões. Pedro Silveira tinha um plano, não me pergunte qual o plano. Esse plano envolvia aí o patrocinador, enfim, outras receitas, e que o Corinthians se reforçaria no meio do ano com grandes nomes. O problema é que, do nada, o Pedro Silveira deixa o cargo, né, de diretor financeiro do Corinthians. E aí fica essa, né, fica essa dúvida, né? E agora, quem que vai bancar os reforços? O Augusto Melo, presidente do Corinthians, não está participando dessa busca de reforços. O Augusto Melo meio que abandonou a questão hoje planejamento e futebol. Augusto Melo só pensa em política, né? Inclusive vai ter aí o cercadinho do Augusto Melo na próxima segunda-feira, não é? Para estar ali, enfim, falando, né, contando ali sobre as contas, como é que anda a situação política do clube, não pode gravar, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então o Augusto Melo não tem participado. O que o Fabinho tem feito? O Fabinho tem se virado como pode, ele tem tentado adiantar alguns negócios. Então, por exemplo, ele esteve em Curitiba agora recentemente, num jantar com um empresário, tentando fechar a contratação de 2 jogadores para o Corinthians. São jogadores modestos, jogadores baratos, tá? Ele também viajou para outro lugar, enfim, não vou ficar dando muitos detalhes, mas ele está tentando, né, reforçar o Corinthians com habilidade, né? Enfim, negociando uma saída de graça do clube, porque o jogador não vem sendo utilizado. E aí, como eu já falei para vocês, ele tem apostado, como falei para vocês ontem, né? Ele tem apostado em jogadores mais modestos, jogadores que estão na reserva, tá? Mas assim, eu posso garantir para vocês que o Fabinho Soldado nunca esteve tão preocupado no Corinthians como hoje.
Ele não tinha essa preocupação. A política do clube chegou a Fabinho Soldado. Ele está sentindo agora o baque. Até porque ele está meio que abandonado. O Pedro Silveira, que era a ligação boa que ele tinha da grana, né? Para poder executar, para poder contratar. Quem estava fazendo isso para ele era o Pedro Silveira, tá? Era o Pedro Silveira. Então existe aí agora essa preocupação do Fabinho, porque o Corinthians está meio que sem dinheiro. E o Augusto Melo não está passando nenhum plano, né? Não está dando nenhuma ideia aí pro Fabinho Soldado, tal, não sei o quê, porque ele está preocupado com a cabeça dele, com o futuro dele, entendeu? O Augusto Melo ele só tem uma preocupação, se ele vai permanecer no Corinthians ou não. O Marcelinho Carioca disse, né, que o Carlos Miguel quer voltar ao Corinthians, né, pedir perdão para a torcida e voltar ao Coringão. Aí já é uma questão que eu apurei, me falaram que não tem nada, o Carlos Miguel não tem essa vontade, e que também, né, apurando do outro lado do Corinthians, o Corinthians também não tem vontade, entendeu? O Corinthians também não tem esse desejo do Carlos Miguel. O Corinthians negocia com 3, tá? O Corinthians negocia com 3 goleiros. Não é que negocia com diretamente com os goleiros, tá? O Corinthians começou um processo de falar com os empresários. E tem goleiro que o Corinthians já conversou também diretamente. Só que tem um problema. O preferido, o Corinthians não conversou o Corinthians não conversou com os clubes, tá? Então não teve proposta para os clubes, porque esses 3 goleiros estão empregados, 2 são reservas, tá, em clubes brasileiros, e um é titular no clube brasileiro. Um é titular e os outros 2 são reservas, tá? Essa é a prioridade do Corinthians. São goleiros mais modestos, goleiros, né, que o Corinthians entende que é mais fácil de contratar, alguns mais experientes, né, do que o Carlos Miguel, e que ajudaria no dia a dia do Hugo, na forjar caráter, dar dicas e substituir o Hugo com segurança, né, quando o Hugo não puder atuar, tá? Então, esse é o perfil de goleiro que eu garanto para vocês que o Corinthians já está conversando, tá? E nenhum, porque eu vou pegando mais detalhes do goleiro por conta desse tipo de informação que sai. É ruim, mas para mim é bom que eu acabo arrancando informação das fontes, né? Enfim, eu chego lá e falo, e aí, Carlos Miguel, tem alguma coisa, tal? Não tem nada, não tem interesse do Corinthians nem no Carlos Miguel, nem do Carlos Miguel, nem do Corinthians,